Disseram-lhe que querer dinheiro era egoísmo. Disseram-lhe que pessoas ricas são corruptas. Disseram-lhe que uma pessoa boa e humilde deveria contentar-se com o suficiente. E em algum momento você acreditou neles. Começou a diminuir suas ambições. Começou a pedir desculpas por seus desejos. Começou a sentir culpa toda vez que olhava para sua conta bancária e ousava querer mais. Mas eis o que ninguém lhe disse. O próprio livro que usaram para fazer você sentir essa culpa, o próprio texto antigo que citaram para mantê-lo pequeno, esse mesmo livro está repleto, de capa a capa, da filosofia de construção de riqueza mais sofisticada, sem remorso e poderosa já escrita na história humana. E hoje, isso muda para você. Se você é novo aqui e acredita que prosperidade, força e liberdade real não são apenas possíveis, mas sua herança legítima, inscreva-se neste canal agora mesmo. Mergulhamos em sabedoria antiga, códigos esquecidos e princípios atemporais que a sociedade moderna desesperadamente não quer que você entenda. Clique no botão de inscrição e vamos lá. Porque a verdade é que a culpa que você tem carregado sobre dinheiro nunca foi sua para carregar. Ela foi colocada em você, cuidadosamente, estrategicamente, por uma cultura, por instituições, por pessoas que se beneficiaram da sua limitação. E hoje, vamos desmantelar essa culpa pedaço por pedaço, princípio por princípio, usando a própria sabedoria antiga que eles alegavam seguir. Existem 7 coisas sobre dinheiro que fizeram você se sentir uma pessoa inferior, uma alma gananciosa, alguém perseguindo o sonho errado. E nenhuma delas, nenhuma única, foi jamais chamada de pecado pelas tradições de sabedoria antiga que moldaram nosso mundo. Na verdade, cada uma dessas 7 coisas foi celebrada, comandada e praticada pelas figuras mais respeitadas em todo o mundo bíblico e antigo. Então, vamos começar do começo. Vamos voltar milhares de anos a um homem que, por todos os padrões modernos, seria considerado o ser humano mais excessivo, mais extravagante, mais descaradamente rico que já andou pela Terra. Seu nome era Salomão. E se você quer entender dinheiro, você tem que entender Salomão. Salomão não herdou um reino modesto e o administrou com cuidado. Ele o explodiu. Transformou uma nação em um império econômico global. Ele tinha frotas mercantes cruzando os oceanos. Ele tinha alianças com os governantes mais poderosos de sua época. Ele importava madeira de cedro do Líbano, ouro de Ofir, animais exóticos, especiarias, linho fino. Sua renda anual apenas em ouro, traduzida para termos modernos, o colocaria entre os indivíduos mais ricos da história registrada. Seu palácio levou 13 anos para ser construído. O templo que ele construiu foi coberto de ouro, por dentro e por fora. Os próprios utensílios em sua cozinha eram feitos de ouro, porque a prata era considerada muito comum em seu reino. E este homem extravagante, construtor de impérios, acumulador de riqueza, é descrito em textos antigos, não como alguém que caiu em desgraça por causa de sua riqueza, mas como alguém abençoado com sabedoria divina precisamente para que pudesse construí-la e administrá-la. A riqueza não era a corrupção. A riqueza era a evidência. Agora, guarde essa imagem em sua mente, porque a primeira coisa que fez você se sentir culpado é o desejo simples, honesto, completamente natural de querer mais do que você tem agora. Ensinaram-lhe que estar contente significa estar parado, que querer mais é uma falha espiritual, que ambição é uma forma de ingratidão. Mas Salomão nunca acreditou nisso. Abraão nunca acreditou nisso. Cada figura de poder e sabedoria na tradição antiga buscou ativamente, agressivamente, a expansão de seus recursos, sua influência, seu território e seu legado. A palavra que as tradições antigas realmente condenam não é ambição, não é desejo de abundância. A palavra é cobiça, que significa querer o que especificamente pertence a outra pessoa, querer tirar em vez de criar, querer diminuir outra pessoa para se elevar. Essa é uma energia completamente diferente de simplesmente decidir que você nasceu para mais do que uma vida de mediocridade financeira. Seu desejo de construir riqueza não é cobiça, não é ganância. É o profundo reconhecimento de que você tem dons, capacidades e um propósito que exigem recursos para serem expressos plenamente. Esse desejo é antigo, esse desejo é sagrado, e você precisa parar de pedir desculpas por ele. A segunda coisa que fizeram você se sentir culpado é a busca por conhecimento financeiro. O estudo deliberado e obsessivo de como o dinheiro funciona, como os mercados se movem, como a riqueza é criada e multiplicada. Em muitos círculos espirituais, falar abertamente sobre estratégias de dinheiro, princípios de investimento e mecânica financeira era visto como vulgar, mundano, abaixo de uma pessoa de fé ou caráter verdadeiros. Mas volte ao mundo antigo e veja como os verdadeiramente sábios operavam. José, uma das figuras mais celebradas da história antiga, não era apenas um sonhador. Ele era um estrategista macroeconômico. Quando interpretou o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ele não entregou simplesmente uma profecia e foi embora.
ele imediatamente projetou uma política econômica nacional. Ele propôs uma tributação de 20% sobre as colheitas durante a abundância. Ele criou reservas nacionais de grãos. Ele construiu infraestrutura de armazenamento. Ele administrou um mercado de commodities tão sofisticado que, durante a fome, todo o Egito e as nações vizinhas vieram a ele para negociar. José não apenas orou por provisão, ele planejou para ela. Ele estudou os padrões. Ele construiu sistemas. Ele alavancou informações que outros não tinham. E por causa desse domínio, ele ocupou a posição econômica mais poderosa no império mais poderoso do mundo naquela época. A busca por conhecimento financeiro não é contaminação mundana. É a exata metodologia de cada figura na história antiga que foi confiada com influência e recursos significativos. A ideia de que pessoas espirituais deveriam permanecer financeiramente ignorantes não foi um ensinamento antigo. Foi uma invenção moderna projetada para manter certas populações dependentes, controláveis e incapazes de exercer poder real no mundo. Você estudar como funciona o juro composto, como construir um negócio, como ler um demonstrativo financeiro, como investir inteligentemente, isso não é uma distração do seu propósito, é o cumprimento dele. A terceira coisa que fizeram você se sentir culpado é cobrar o seu valor, pedir preços premium, construir um negócio que gera lucro sério. Em algum lugar, você pegou a ideia de que pessoas verdadeiramente boas deveriam trabalhar barato, doar seus dons, sacrificar seus interesses financeiros em prol dos outros, e que ganhar grandes quantias de dinheiro com suas habilidades e seu trabalho era de alguma forma um ato de exploração. Pense nisso por um momento. Pense na arquitetura dessa crença e no que ela faz com você. Se você acredita que cobrar dinheiro de verdade pela sua expertise faz de você uma pessoa má, você sempre cobrará pouco. Você atrairá clientes que não respeitam seu trabalho. Você ficará sem recursos para se sustentar. Eventualmente, você se tornará amargo, exausto e incapaz de ajudar alguém. O mundo antigo entendia a troca de valor em um nível profundo e filosófico. Os provérbios, que estão entre os textos mais pragmáticos e orientados para o mercado na literatura de sabedoria antiga, celebram o artesão habilidoso, o empresário diligente, a mulher que considera um campo e o compra, que planta uma vinha com os lucros de suas mãos, que faz vestes de linho e fornece aos mercadores. Esta não é uma figura passiva e autossacrificante. Esta é uma operadora econômica sofisticada, que conhece seu valor e age de acordo. No antigo mundo mediterrâneo, um mestre artesão, um médico habilidoso, um escriba erudito, cobravam preços premium por trabalho premium. Não porque fossem gananciosos, mas porque entendiam que a qualidade de seu serviço exigia uma remuneração séria. E essa remuneração permitia que eles continuassem desenvolvendo seu ofício, treinando outros, construindo instituições, contribuindo em um nível que pessoas mal pagas simplesmente não conseguem. Cada vez que você cobra pouco, você não está sendo humilde. Você está mentindo sobre o valor do seu trabalho. Você está desvalorizando a experiência do destinatário e você está destruindo sua capacidade de operar no nível em que pode fazer o maior bem. Cobrem o seu valor. Construam o lucro. Esta é sabedoria antiga, não arrogância moderna. A quarta coisa é a acumulação. A construção de riqueza pessoal significativa ao longo do tempo. Ativos reais, capital real, riqueza geracional. A ideia de que armazenar recursos, investir para o futuro e construir uma base financeira substancial era de alguma forma incompatível com uma vida boa e significativa. Aqui está o que eles nunca explicaram a você. O conceito antigo de acumulação de riqueza não era sobre indulgência pessoal, era sobre poder, estabilidade e legado. Quando Abraão se tornou muito rico em gado, prata e ouro, o texto não pede desculpas por isso. É declarado claramente, sem vergonha, como evidência de bênção e relacionamento de aliança. Quando Isaac semeou em tempos de fome e colheu um retorno de 100 vezes, quando sua riqueza cresceu até que ele se tornou imensamente grande e os reis vizinhos vieram fazer alianças com ele, isso é descrito como o resultado direto do favor divino. A acumulação de riqueza na visão de mundo antiga não era um sinal de que alguém havia vendido sua alma. Era um sinal de que eles estavam operando em alinhamento com os princípios universais de semear, colher, gerenciar bem, pensar a longo prazo e exercer domínio sobre suas circunstâncias em vez de serem dominados por elas. O que as tradições de sabedoria antiga realmente advertiam não era contra a acumulação em si. Era acumular sem propósito, acumular sem relacionamento. Riqueza mantida em total isolamento sem compromisso com a comunidade em geral, a família, a geração futura ou a expansão da sabedoria e da justiça no mundo. As figuras ricas, celebradas em textos antigos, estavam invariavelmente conectadas a algo maior do que elas mesmas. Sua riqueza era instrumental, servia a uma missão. Portanto, a questão não é se você deve acumular riqueza. Você absolutamente deve. A questão é a que sua acumulação está conectada,
Que missão sua riqueza está servindo? Que legado você está construindo? Que futuro você está criando? Responda a essas perguntas seriamente e a acumulação se torna não apenas justificada, mas obrigatória. A quinta coisa que fizeram você se sentir culpado é influência e poder. O desejo não apenas de ter dinheiro, mas de ter um lugar à mesa, ter sua voz ouvida, ser respeitado na sala, na cidade, na indústria, ter o tipo de presença que move as coisas. Este vai fundo porque em muitas narrativas espirituais e sociais, querer poder está entre os desejos mais condenados. É associado à corrupção, ego, manipulação e as partes mais sombrias da natureza humana. E assim, você aprendeu a esconder esse desejo. Você aprendeu a enquadrá-lo em linguagem mais aceitável. Você chamou de liderança em vez de poder. Você chamou de influência em vez de autoridade. Você o minimizou para que não incomodasse outras pessoas. Mas ouça com atenção. A tradição de sabedoria antiga que moldou a civilização ocidental foi construída sobre uma premissa inteiramente diferente. Nos Provérbios, disse que a mão do dirigente governará. Não servir, não assistir, não apoiar à distância. Governar. Os textos antigos são inequivocamente claros de que sabedoria, diligência e excelência em seu campo produzem natural e legitimamente posições de autoridade, influência e liderança. Neemias era copeiro de um rei estrangeiro, um servo por posição. Mas quando viu um problema que precisava ser resolvido, ele não apenas orou sobre isso e esperou o melhor. Ele fez um pedido estratégico de recursos, obteve cartas de passagem do governante mais poderoso da região, realizou uma avaliação de inteligência noturna do problema que estava resolvendo, organizou uma força de trabalho, gerenciou a oposição, estabeleceu um sistema de segurança enquanto a construção continuava e reconstruiu os muros de uma cidade inteira em 52 dias. Este homem operou com a sofisticação estratégica de um gerente de projetos de classe mundial e um operador político. O desejo de ter influência real, de sentar em salas onde decisões são tomadas, de ter sua perspectiva moldando resultados, de construir organizações e movimentos que o superem. Isso não é ego, é a expressão mais completa da sabedoria, encontrando o propósito. Não peça desculpas por querer poder quando você sabe o que fará com ele. A sexta coisa é investimento. Especificamente, um emprego deliberado de capital para gerar mais capital. Colocar dinheiro para trabalhar. Assumir riscos calculados para retornos maiores. Este foi talvez o comportamento financeiro que mais consistentemente induziu culpa em muitas tradições religiosas e culturais, em grande parte devido a um mal-entendido de textos antigos sobre empréstimos e juros. Mas estude a literatura de sabedoria antiga real e você encontrará algo notável. Uma das parábolas mais celebradas nos ensinamentos de Jesus, que é uma das mais famosas na tradição espiritual ocidental, é um endosso direto e inequívoco de investimento, e uma condenação feroz da aversão ao risco. Nesta parábola, um homem rico confia a 3 servos capital significativo antes de uma longa viagem. 2 deles o investem, o dobram e retornam com ganhos substanciais. Eles são elogiados. Eles são recompensados com responsabilidades e autoridade expandidas. O 3º servo, paralisado pelo medo, enterra sua parte no chão para mantê-la segura. Ele devolve o valor original intocado. Ele é repreendido, seu capital é tirado dele e a razão dada é explícita. Ele falhou em colocar o dinheiro para trabalhar. A mensagem não poderia ser mais clara. Jogar seguro com seus recursos, permitir que o medo o leve a estratégias de preservação de risco zero e crescimento zero, não é sabedoria. É o único comportamento financeiro que este ensinamento condena explicitamente. Espera-se que você invista. Espera-se que você assuma riscos inteligentes e informados. Espera-se que você multiplique o que lhe foi dado. Cada dólar parado em uma conta poupança de baixo rendimento sendo devorado pela inflação não é segurança. É destruição financeira lenta. A tradição de sabedoria antiga entendia isso. Seus avós, que guardavam todas as suas economias debaixo do colchão, não estavam praticando sabedoria antiga. Eles estavam operando pelo medo. E o medo, como todo professor antigo entendia, não é uma estratégia financeira. É o inimigo de uma. A 7ª coisa, e talvez a mais poderosa, é a rejeição da média. A decisão de parar de viver como as pessoas ao seu redor, de sair das normas sociais que mantêm populações inteiras presas na mediocridade financeira, de pensar e operar em um nível completamente diferente. Esta é a que cria mais atrito social, porque quando você começa a operar em um nível mais alto, as pessoas ao seu redor que não tomaram essa decisão começam a se sentir desconfortáveis, e pessoas desconfortáveis aplicam pressão. Elas o chamam de arrogante, elas questionam seus valores, elas o lembram de suas origens humildes. Elas dizem que você mudou, como se mudança fosse uma acusação em vez de evidência de crescimento.
E se você não estiver profundamente enraizado no contexto filosófico e histórico do desempenho de elite, essa pressão pode empurrá-lo de volta para a média. Então, vamos enraizar você agora nesse contexto. Toda civilização que produziu grandeza duradoura o fez através do cultivo deliberado de uma classe de elite, não definida apenas pelo nascimento, mas definida pelo compromisso com a excelência, o domínio do conhecimento relevante e a aplicação de padrões que a pessoa comum simplesmente não estava disposta a manter. As maiores bibliotecas antigas, os impérios comerciais mais sofisticados, as conquistas arquitetônicas e artísticas que ainda estudamos hoje, nenhuma delas veio da mediana. Todas elas vieram de indivíduos que decidiram que a média não era uma opção. Os fenícios, uma das civilizações comerciais mais extraordinárias da história antiga, não eram um povo grande ou militarmente dominante. Eram uma pequena cultura costeira no Mediterrâneo Oriental. Mas dominaram o comércio internacional por séculos, porque investiram em design de navios, em conhecimento de navegação, em capacidade linguística, em relacionamentos comerciais entre culturas. Eles eram de elite em sua abordagem, metódicos em sua execução e globalmente focados quando todos os outros estavam focados localmente. A sabedoria de Provérbios 22 coloca isso claramente. Vês um homem perito na sua obra? Ele servirá diante dos reis. Ele não servirá diante de homens obscuros. A excelência cria acesso. O domínio produz influência. A rejeição da média não é orgulho. É o pré-requisito para o impacto no mais alto nível. Agora, vamos juntar tudo isso e falar sobre o que isso realmente significa para a sua vida hoje. Porque a história antiga sem aplicação prática é apenas entretenimento. E você não veio aqui para ser entretido. Você veio aqui para ser mudado. Se você tem carregado culpa por querer mais dinheiro, ouça isto claramente. Seu desejo por abundância financeira não é uma falha de caráter. É um sinal. É o profundo reconhecimento de que você tem dons e um propósito que exigem recursos para serem expressos em seu potencial máximo. Honre esse sinal. Pare de suprimi-lo. Comece a direcioná-lo para a busca disciplinada, estratégica e principiada de riqueza. Se você tem evitado educação financeira porque parece muito mundana ou muito transacional, pare. Agora mesmo, hoje, comprometa-se a se tornar genuinamente alfabetizado financeiramente. Entenda como ativos e passivos funcionam. Entenda o juro composto. Entenda o que a inflação realmente faz com suas economias. Entenda a diferença entre renda ativa e renda passiva. Entenda como ler um balanço patrimonial. Este não é o currículo da ganância, é o currículo da liberdade. Se você tem cobrado pouco pelo seu trabalho, sua expertise, seu tempo ou seu serviço, tome uma decisão agora para recalibrar. Estude seu mercado. Entenda o valor genuíno que você entrega. Preço de acordo. Não com base no que parece confortável. Não com base no que você acha que as pessoas aceitarão, mas com base no impacto real e na transformação que seu trabalho proporciona. Em seguida, comunique esse valor com confiança e deixe o mercado responder. Se você tem acumulado dinheiro por medo, em vez de aplicá-lo estrategicamente, examine a parábola dos talentos novamente com novos olhos. Dinheiro parado é dinheiro morrendo lentamente. Pesquise suas opções de investimento. Se você não sabe por onde começar, comece com educação. Leia, ouça, estude, encontre mentores que construíram o que você quer construir e aprenda com a experiência deles. Então comece pequeno, comece inteligente e comece agora. Se você tem escondido sua ambição por influência e poder, porque tinha medo de como isso pareceria, pare de se esconder. O mundo é governado por pessoas que apareceram. Muitas delas não são as mais talentosas, não as mais principistas, não as mais sábias. São simplesmente aquelas que estavam dispostas a reivindicar o assento. Você, com sabedoria, com intenção, com um compromisso genuíno de construir algo que importa, você tem mais direito a esse assento do que a maioria das pessoas que atualmente o ocupam. Apareça, reivindique-o, use-o bem. E se você tem permitido que a pressão de pessoas e expectativas médias o mantenha em uma vida menor do que você sabe que é capaz de viver, tome uma decisão hoje, não amanhã. Não depois que se sentir pronto, porque você nunca se sentirá pronto. Hoje. Decida que o conforto social de se encaixar não é mais um preço que você está disposto a pagar pela vida extraordinária que você é capaz de construir. É isso que o mundo antigo entendia. É isso que Salomão entendia enquanto construía seu império, enquanto escrevia sua literatura de sabedoria, enquanto administrava alianças pelo mundo antigo. É isso que José entendia enquanto projetava a política econômica para essa nação mais poderosa da terra de uma cela de prisão. É isso que toda figura de poder e sabedoria antiga, genuína, entendia. Recursos não são o inimigo de uma vida significativa, são o amplificador dela. Riqueza não revela um caráter corrupto. Ela revela e amplifica o caráter que já estava lá. Se você é generoso, a riqueza o torna mais generoso.
Se você é sábio, a riqueza dá alavancagem à sua sabedoria. Se você está comprometido em construir algo que importa, a riqueza dá escala a esse compromisso. A culpa sempre foi a mentira. A limitação sempre foi a gaiola. E a sabedoria antiga que sua cultura alegava seguir sempre, sempre apontou na direção de expansão, abundância, domínio e legado. Você nunca foi feito para ser pequeno. Você nunca foi feito para pedir desculpas por sua ambição. Você nunca foi feito para viver dentro das limitações financeiras que uma sociedade de expectativas médias tentou impor a você. Você foi feito para construir. Você foi feito para acumular. Você foi feito para criar coisas que o superam. Você foi feito para sentar em mesas onde decisões importantes são tomadas. Você foi feito para exercer domínio genuíno sobre suas circunstâncias, seu tempo, seus recursos e seu futuro. Os antigos sabiam disso. Os verdadeiramente sábios sempre souberam disso. E agora, você também sabe. Pegue estes 7 princípios. Escreva-os em algum lugar onde você os verá todos os dias. A permissão para desejar abundância. A obrigação de buscar conhecimento financeiro. O comando para cobrar seu verdadeiro valor. A sabedoria para acumular com propósito. O direito de buscar influência e poder. O mandato de investir e multiplicar. E a coragem de rejeitar a média que sua cultura normalizou. Estes não são conceitos motivacionais modernos. Estes são códigos antigos, testados por milhares de anos de experiência humana, validados pelas tradições de sabedoria mais duradouras da Terra. E são seus para aplicar, a partir de agora. Se este vídeo mudou algo em você hoje, se abriu uma porta que você tem tentado abrir por anos, faça algo por mim. Deixe um comentário abaixo agora mesmo. E diga-me qual desses 7 princípios o atingiu mais forte. Qual você vai começar a aplicar à sua vida e às suas finanças hoje? Eu leio todos os comentários e sua resposta importa. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Toda semana mergulhamos mais fundo em sabedoria antiga, princípios esquecidos e estratégias atemporais que o ajudarão a construir a riqueza, a liberdade e o legado para os quais você foi projetado. Curta este vídeo se ele agregou valor à sua vida hoje. Compartilhe com alguém que ainda carrega culpa por sua ambição, porque essa culpa nunca foi deles também, e é hora de todos nós a deixarmos cair.